Boa noite, eu espero que esteja o áudio chegando bem para vocês. Vamos aguardar a galera chegar aí. Hoje é a terceira aula, vou falar um pouco de Deus e as 3 revelações divinas. Se vocês lembrarem bem, a gente na primeira aula falou do advento do Espiritismo, começamos ali com as irmãs Fox, tá tudo datado isso, né? 31 de março de 1848. Depois a gente, de 53 a 55, nós vamos para Europa. Então, tem as mesas girantes e um professor, que foi a aula de ontem, né? Observando tudo aquilo, professor Hipólito, Leon, Derizar, Rivail, ou Rivail, forma de falar, chama de Rivail, e ele percebe que há algo inteligente ali e começa a fazer uma pesquisa numa família e mais tarde vai lançar uma obra chamada O Livro dos Espíritos. Interessante, né? E hoje nós vamos falar de Deus. E é interessante falar de Deus, a importância de Deus em tudo isso aí. O pessoal tá chegando, a Maria tá aí, a Andréia. O que é isso aqui? Chama essa pessoa para participar do seu vídeo. Eu não entendi. Vocês estão me vendo bem aí? Estão ouvindo bem? Me dá um toque se o som tá saindo bem. A minha preocupação era com o som. Tá chegando bem o som aí? O som, vocês me ouvem bem? Hoje eu mudei um pouquinho, hoje eu tô sentado. Tô cansado hoje, então eu tô sentado. Vocês estão ouvindo? Tudo bem? Eduardo? Assim que... Espera mais um pouquinho aí, né? Deixa eu falar, quando num curso espírita, normalmente o que a gente faz, né? Seria a terceira aula, as pessoas estariam chegando. E normalmente eu abro... Normalmente nas casas espíritas é uma vez por semana o curso. Então, nesse primeiro momento aí, eu abro para as pessoas chegarem, começarem a se conhecer, né? Aquelas que já se apresentaram, se apresentam de novo, aquela coisa de ficar com vergonha, né? Obrigado, André. Ficar com vergonha de falar o nome e tal. Mas a proposta quando é formado é justamente esse, né? De fazer as pessoas ficarem se conhecendo e ficarem amigas. Não faz sentido nós fazermos um curso onde um grupo não se ame. Essa talvez seja a primeira grande lição aí. Fazer um curso ou trabalho na casa espírita é o acolhimento. É o saber. Chegando numa casa espírita, ela tá com um monte de dúvida. Às vezes vai pela curiosidade, né, pela razão. Que eu falo pelo amor, né? Mas muitas vezes o que te leva lá é a dor, o problema que você está te visitando e você quer vencer esse problema e entender porque que as coisas suas não vão à frente, não andam, né? Você faz tudo certinho, por que não acontece? Aí você vai começar um curso e a pessoa vai estar te passando essas informações básicas da história do Espiritismo. Por quê? Por que a gente tem que trazer a história do Espiritismo desde o seu início? Porque é importante nós conhecermos a história. Sabermos da história, como é que eu posso realmente auxiliar as pessoas? Então, em primeiro lugar, é acolher. Então, com certeza eu estaria brincando com vocês, colocaria uma música de fundo. Para o auxílio nosso, a gente tem alguns livros, né, que eu gosto de usar no começo dos cursos. Um deles é, sem dúvida, o Sinal Verde e o Conduta Espírita. Né? Começo com o Sinal Verde, depois eu passo para o Conduta Espírita. Que seriam as posturas que nós necessitamos ter. Oi, Ivone, tudo bem? A postura que nós necessitamos ter perante as coisas, né? Então, o pessoal que está chegando está querendo saber, quer conhecer, então a gente vai criando dentro de um grupo dessas pessoas, deixando elas bem à vontade. Até porque, às vezes a pessoa fica com vergonha de fazer uma pergunta e ela tá uma baita dúvida, né? Eu tenho uma amiga lá do SEI, da Sociedade Espírita de Inspiração, a Gina, que diz assim que a pergunta mais tola é aquela que não é feita, né? Então, essa é uma grande verdade. Oi, Ivane. A pergunta precisa... Você não pode ir num curso, qualquer que seja ele, sair com dúvida. Você tem que perguntar. Você tem que ter... Opa! No momento oportuno ou no mesmo instante lá. Lembra que eu falei? Eu tenho um hábito de deixar a pessoa muito à vontade e eu não me preocupo se me interrompe. Primeiro, porque eu estou preparado para falar, então não vai me interromper. Quando ela vai falar, eu falar e vai falar alguma coisa, eu já falei, se o assunto é pertinente, eu vou dar continuidade. Não é pertinente, eu falo, ó, e falo com você. Simples assim. Né?
Então a gente pode começar, porque esse material aqui, o que eu aprendi com as lives, é que vai ser gravado esse material, vai ficar aí para posteriori. As pessoas quiserem assistir depois, elas podem assistir. Então eu vou dar o que daria numa aula. Então só para vocês terem uma ideia, né? A gente normalmente faz uma prece de abertura, faz uma leitura de um livro, né? E depois da leitura de um livro, a gente vai para a matéria. Então, lembrando aqui, é a terceira aula. Na primeira aula eu falei do advento do espiritismo, da Simmons Fox, dos raps lá nos Estados Unidos, né? Do New Spiritualism americano, que começa a ser uma ideia do que seria o espiritismo na Europa, principalmente na França. Começa as mesas girantes, alguma comunicação dos espíritos com as pessoas, né? Que foi tratado com o primeiro, mas aí esse professor, esse pedagogo, Hipólito Leon Denizar Rivail, achou interessante. O que é isso aí? E começou a fazer um trabalho de pesquisa muito sério e que mais tarde vai culminar na doutrina dos espíritos. Então eu quero falar de hoje o que é Deus, né? Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Olha só a fala minha agora, que está escrito lá. Que é Deus? Não é quem é Deus. Até porque nós tínhamos uma imagem de Deus. Deus como um homem sentado, barba branca, tal. Essa é a imagem que nós temos de Deus. E Allan Kardec já surge com uma pergunta: que é Deus? Que é Deus? Isso é bacana a gente começar a entender, e eu gosto de falar isso para as minhas turmas quando eu formo, que a gente não tem a capacidade ainda mental, cerebral, de pobres palavras, como os próprios espíritos dizem, de entender o que é Deus. Vai, Anderson, mas como assim? Você falou que a gente não vai entender Deus? Porque a resposta dos espíritos é assim: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Inteligência suprema. Causa primária, causa primeira. Todas as coisas que há. É esse Deus. Só que Kardec, através dessa pesquisa e desse estudo, vai trazer um Deus não mais homem. Você não tem mais a forma de Deus. Posso falar que Deus é homem ou mulher, Deus é um animal, Deus é tudo. Porque se Deus é tudo, da criação dele. E a gente é perguntado se Deus era infinito. E os espíritos respondem que nós não temos, pobre de nossas palavras, que a gente não tem a capacidade de entender esse Deus. Aí a gente vai colocar que Deus é eterno, imutável, imaterial, uno, onipresente, soberanamente justo e bom. Esse é Deus. Essa é a perfeição divina. E se a gente começar a pensar que Deus, a gente vai reconhecê-lo pelos seus atributos. A lição básica para nós é que não há efeito sem causa. Se tudo que há um Criador. Então não há efeito sem causa. A gente tem que entender essas características. É importante que entendamos agora que se Deus começa a fazer a diferença do Deus que a gente imaginou talvez na nossa infância, ou de outras religiões, que entenderam esse Deus como vingativo, era uma figura vingativa. E se você vai lembrar aí do que você estudou nas mitologias passadas, você acabou vendo vários deuses, né? E eram deuses nervosos, Deus da guerra, Deus disso e Deus daquilo. Então, a gente começa a entender Deus de uma outra maneira. E é essa maneira que Kardec vai trazer pra gente. Eu vou ler para vocês aqui, vou pedir licença para ler, bem rapidinho. O que é Deus? Isso que eu falei, né? De eterno e tal. Deus é eterno porque se houvesse tido princípio, alguma coisa teria existido antes dele. Teria saído do nada, ou seria a criação de um ser anterior. E por essa dedução que gradativamente nos elevamos ao infinito da eternidade. Na eternidade. Deus é imutável. Porque se assim não fora, se estivesse sujeito a modificações às leis que regem o universo, não poderia ter estabilidade. Deus é imaterial, ou de natureza oposta ao que chamamos matéria, pois que se não fora, se fosse da natureza da matéria, seria como estar sujeito às flutuações e transformações. Não seria, pois, imutável, aquele que muda. Deus é uno, pois que se múltiplo fora, múltiplas seriam as vontades, e, consequentemente, possível seria a unidade de vista e de ação na criação e na manutenção da ordem universal. Deus é único, uno. Deus é onipotente.
Porque é uno. Se não possuísse o absoluto poder, haveria algum ser mais poderoso. Não seria o Criador de todas as coisas. E aquelas que não tivesse criado seriam obras de outro Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Porque a sabedoria das suas leis, revelando-se nas menores como nas maiores coisas, não permite pôr-lhe em dúvida a justiça e a bondade. Deus é infinito em todas as suas perfeições. Deus é perfeito. Se fosse possível admitir imperfeição em qualquer dos atributos divinos, e se lhe suprimisse a menor parcela de eternidade, de imutabilidade, de imaterialidade, de unidade, de onipotência, de justiça e de bondade, ficar-se-ia, logicamente, no direito de admitir um ser dotado de tudo quanto lhe faltasse. Então esse ser, mais perfeito que ele, seria o verdadeiro Deus. A gente está longe de entender Deus, principalmente quando a gente está num processo de sofrimento, de dor, de machucado. Oi, Miriam, Gled, Carolina chegando aí, Eduardo. Se a gente começar a pensar dessa maneira, a doutrina dos Espíritos traz um Deus que é o Deus. Ele é todo. Outras religiões, vamos falar delas, também falam desse Deus. Mas a gente tem que lembrar da característica que tem a doutrina dos Espíritos para falar desse Deus. E dar essa força e esse poder para esse Deus. Tudo que há é obra de um Criador. Tudo que há é efeito de uma causa. Então, essa causa só pode ser Deus. Mas aí tira da nossa ideia esse Deus antropomórfico, né, que é o homem formado em um homem em semelhança, né, que o homem que escreveu isso, não foi Deus que escreveu isso. A gente entende que a maior criação que o Deus pode ter nos dado é o próprio Espírito, que somos nós. Mas se você for estudar, e nós estamos estudando aqui, a gente vai saber que a gente também não sabe quando é que se dá essa criação. Mas sabemos que estamos aí. A gente sabe que nós somos espíritos criados puros e ignorantes no processo de aprendizado. Então, nessa lógica desse Deus, a gente começa a entender Deus de uma outra forma. O Deus em você. Que todos os problemas que você está vivendo nesse momento. Oi, Maria Tereza, família Veloso sempre aqui. Você começa a observar que esse Deus está em si. Ele nos criou perfectíveis, né? Na verdade, perfeitos. Quando eu falo da perfeição, eu já brinquei isso diversas vezes, né? Às vezes a gente acha que a gente não é perfeito. Mas você acredita que Deus é perfeito. Mas se Deus é perfeito, ele só pode ter criado uma criatura perfeita. Incompleta, eu diria. Mas a perfectibilidade está aí. Então, nesse processo de aprendizado, a gente vai falar, opa, tudo que era diferente. Então, quem foi o Gogo, que recebe então a alcunha, o pseudônimo de Allan Kardec, para nos falar desse Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, esse Deus tem um projeto maravilhoso para o mundo, para o planeta, que começa bem antes. Por isso que é Deus e as três revelações divinas. E a gente começa a pensar na raça adâmica que começa a povoar o mundo, conta de mais de 6.000 anos. Passado quase milênios, a gente descobre uma pessoa de Moisés que vem nos trazer justiça para um povo ainda bruto, que não entendia outra coisa. Traz ali os primeiros 10 mandamentos para organizar a casa. Aqueles espíritos rebeldes, bravos. E quem conhece as leis mosaicas, né? As 10 leis divinas e depois as leis mosaicas. O papel de Moisés, além de consolidar uma fé em um Deus único, era também organizar toda aquele pessoal que era rebelde, que não brigava, não queria saber de nada, matava, usava a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Eram violentos e precisava de um líder. A gente for pensar na história, depois você assiste em Moses, né, aquele desenho de Moisés, ou o filme de Moisés, que a gente já viu bastante aí, quando ele vai tirar o povo dele do Egito, né? Eles que eram mais de 400 anos escravos, né? Os hebreus, escravos do povo egípcio. E você vai se lembrar disso aí na aula de história, né? E então essa é a primeira lei divina, onde Moisés, oi Patrícia, tudo bem? Se fez presente na vida dos homens para organizar em nome de Deus. Esse Deus único que nós falamos aqui agora. Passado 2.000 anos,
surge Jesus, o Cristo. E qual era a lei divina que Jesus nos trouxe? Jesus nos trouxe a lei do amor. É muito interessante que ele não fala que vem destruir a lei de Moisés. Ele vem aplicá-la. E aplicá-la de uma forma totalmente diferente. E é muita gente entender. Se você consegue entender Jesus, né? E Jesus na Bíblia está no Novo Testamento, a gente vê que com Jesus vem a graça. Com Moisés ainda era a lei, a ordem, a organização. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente ainda vive na época de Moisés, quando eu preciso me organizar, disciplina, direcionamento do entendimento das coisas de Deus. Né? O primeiro grande mandamento é não matarás, honrar pai e mãe, todos aqueles 10 que temos ali. Mas passado isso, 2000 anos, vem Jesus com essa explicação do amor, amar ao próximo como a si mesmo. E olhem, um tanto quanto difícil passado 2 milênios e entender como assim vou amar uma pessoa que é minha inimiga, uma pessoa que só me fez mal, como é que eu posso querer? Eu não consigo perdoar. Aí quando Jesus fala de amor, ele vai falar de perdão. Olha que interessante isso. Então, passado ali quase 2000 anos, 1848, né? Não foi o advento do Espiritismo, surge a ideia do Espírito. Até então não se tinha essa ideia. O que as grandes religiões falam? Elas acreditam num Deus supremo, né, que coordena todas as coisas, e vai falar pra gente de uma vida futura. Uma vida futura. Tudo bem, Maria Tereza? Você sempre aqui, né? Obrigado. E todas as religiões são espiritualistas, todas elas. Católicos, evangélicos, budistas, espiritualistas, porque acreditam numa vida além dessa matéria. Então, eles acreditam numa vida futura. Mas poucos explicavam essa vida futura. E a doutrina dos espíritos, então, a partir de Kardec, nós entendemos que é o Consolador prometido por Jesus, que diz que naquele momento ele não podia falar muitas coisas, ele teria que falar ainda por alegorias. E com Kardec, cortinar o véu do conhecimento, porque a gente vai entender que Allan Kardec era um homem da ciência. E esse era um grande lance. Jesus esperou que a ciência progredisse para que a doutrina espírita pudesse chegar. Porque ela vem com essa proposta. Ela vem com a proposta da ciência para derrubar opiniões e filosofias, superstições. Acabou-se os milagres. Mas Anderson, não existe milagre? Não. Tudo é natural. E é a doutrina espírita que vai explicar isso através da metodologia que Kardec trouxe para nós. Não tem mais... O que ele vai trazer de uma grandeza que vai deixar a gente assim perplexo e compreendendo como é fácil entender? E olha, eu estou falando isso no século XXI, de algo realizado no século XIX, 1857, né? Do século XIX. Estou falando do século XXI, que ainda há quem duvide da ciência. Não consegue compreender que houve um progresso e existe um progresso que fará nós avançarmos. Mas a doutrina dos espíritos vem trazer um progresso não só da ciência, mas de quesitos morais. E quem melhor falou de moral foi Jesus Cristo. É ele que falou de amor. Amor ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Inverte um pouquinho. Amar a si mesmo como o próximo. Tudo é amor. E há quem diga que Deus é amor. Então todo um preparo para que nós pudéssemos falar desse amor do Cristo baseado na ciência. Allan Kardec também vai falar a mesma coisa que Cristo falou de Moisés. Eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não veio derrubar as leis cristãs. Pelo contrário, a gente veio colocar em prática de verdade. Tanto que a doutrina dos Espíritos vai falar assim: fora da caridade não há salvação. Antigamente, o axioma era fora da igreja não há salvação. E a gente traz a caridade como o amor, a ação no bem, que vai fazer a diferença. Então, quando a gente vive calamidades como nós estamos vivendo nesse momento, tem gente que questiona Deus. A gente não questiona Deus, porque sabe que tudo isso é um processo de aprendizagem.
no nosso, uma necessidade, uma lição. Quem assistiu a palestra ontem do Victor Tigliani entendeu muito bem o que ele falou sobre isso. As lições que nós passamos. Se hoje, irmão, você está passando por um sofrimento aí, tem uma lição boa para você. Sofrimento é uma escolha tua, né? Porque você já deve ter vivido uma dor. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Por que eu falo isso? Porque a partir do momento que eu entendo que tudo tem uma lição para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento, mesmo que seja na dor, eu vou aprender com isso. Eu não sei não. Você já pode vislumbrar o que pode ser o amanhã. Se somos escravos do ontem, somos donos do amanhã. Então, quando Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mostra para nós que existem espíritos criados por Ele que trabalham incessantemente para o progresso da humanidade, nós estamos só em mais um planeta desse Deus. Jesus mesmo disse, a ciência hoje com Kardec pode provar, na casa do Pai há várias moradas. Então nós estamos nos preparando como espíritos para estar nessas moradas. Porque a gente pensa isso, a gente pensa na vida futura. Tem gente que acredita que eu vou ser bom aqui para ser bom amanhã. Senão não faria sentido algum, se Deus não fosse justo, soberanamente justo e bom, nos preparar para sairmos agora, criados nesse instante, percorrendo essa encarnação e de repente morrendo, uns pobres, uns ricos, uns sofrendo, uns felizes. Como é que é isso? Não, tem uma explicação que a doutrina dos espíritos vai nos dar, como as outras religiões explicam a sua maneira. Mas nós explicamos com a ciência do nosso lado. Por isso que a doutrina espírita tem o seu lado filosófico, o lado científico e o lado religioso. E esse tríplice aspecto é o que sustenta os trabalhos da doutrina dos espíritos. E Kardec vai aprofundando isso cada vez mais. Lembrando que ele começa com pesquisas, metodologias, observação, experimentação, classificação, como eu falei na aula passada. Então, quando ele vai chegar, ele começa o trabalho do Livro dos Espíritos, que eu falei na aula passada, falando de Deus. E a gente não tem mais. Se eu falar para você, pensa numa bola azul. Então, aquela bola, uma bola de futebol branca e preta. Você vai desenhar. Porque a gente consegue, na nossa mente, a gente consegue criar essa imagem. Mas se eu falo de um Deus, inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, é menos fácil para a gente começar a entender que Deus é esse. Agora, se eu falo para você que Deus é o sol, que Deus é os astros, que Deus é a natureza, que Deus é você. Olha que beleza. Quanto mais moralmente nós nos melhorarmos e entendermos isso, entender que para todo efeito há uma causa. Oi Vera, tudo bem? Jaci, tudo bom? A gente vai mudando o nosso conceito de Deus. Anderson, mas se eu mudar o conceito de Deus, eu não vou acabar com as ideias de religião? Não. Porque se a gente for entender que todo mundo está num grau de entendimento, eu não posso cobrar daquele que ainda não entende esse Deus que eu estou falando aqui para que ele entenda. Agora, se ele está na religião dele e entende um Deus que ainda é amoroso, soberanamente justo e bom, e ele pratica o amor, a caridade, o bem, ele está no caminho. Vai chegar uma hora que o aluno da primeira série, ele vai para a segunda, terceira, quarta, quinta. Ele sai do Fundamental 1 para o Fundamental 2, porque é um progresso. E é esse progresso que eu acabei de falando das 3 revelações divinas que Deus nos trouxe. A primeira falou de justiça, falou de disciplina, de organização, os 10 mandamentos, falou de fé, um Deus único. A segunda veio trazer amor e praticar tudo aquilo que foi dito lá, só com amor. Porque quem ama não mata, quem ama honra pai e mãe, quem ama não adultera, quem ama não rouba. Olha que interessante, porque o amor cobre a multidão de pecados. É o amor que faz a diferença, e quem ama perdoa. E o que é o perdão? O perdão é reparar a falta feita. Por isso que a doutrina espírita, passado alguns anos, vai trazer para nós o quê? Vai nos trazer a palavra reencarnação, a imortalidade do espírito. Mais tarde eu vou falar para vocês aí, eu não sei que aula que vai ser, nós estamos perto das aulas. Eu acho que daqui a 2 aulas eu vou falar para vocês o que é a alma, o que é o espírito, o perispírito. E isso é bacana para a gente entender.
Anderson, mas um pessoal que vai fazer um curso numa casa espírita, eles estão lá, tem um monte de problema, tá acontecendo um monte de coisa, e você está trazendo essas informações que é importante como base, para você entender onde você está, o que você está fazendo, e daqui para onde é que você vai. Essa é uma importância fundamental daquilo que realmente a gente precisa sacar. Você vai começar a perceber que a maior responsabilidade para fazer a diferença na sua vida vai ser você. Que Deus colocou em você a questão divina. Quando a gente fala assim, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Quando você enxerga Deus em você, o amor em você, que o mal deve morrer em você para que o bem surja, que as vicissitudes, os contratempos que acontecem serão respondidos pelo teu amor, pela crença em Deus, silêncio, calma. Os ensinamentos do Cristo que melhor falou de amor, eu vou entender a doutrina dos Espíritos. Eu costumo brincar que existe são 3 revelações divinas, são 3 aspectos. Uma de justiça e fé, né? Que é de Moisés. Jesus fala de amor, e a doutrina espírita fala do quê? Conhecimento. Fala de te tira da infância. E quem te tira da infância, do senso comum, é o quê? A ciência. A metodologia científica. A explicação para todas as coisas. Há coisas que a gente ainda não consegue compreender, como entender Deus como infinito. Está lá na resposta, vocês vão ler o livro dos Espíritos, ele vai perguntar infinito. Pobreza de linguagem. Os Espíritos falam que a gente tem uma linguagem pobre. E cabe a gente não entender. Mas eu vou lembrar dessa passagem bíblica que diz assim, que Nicodemos, um senhor da lei, se aproxima de Jesus, e Jesus pregando e falando de que ninguém vai reconhecer o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, que é um senhor da lei, um homem estudado para a época, olha para Jesus e pergunta: por acaso eu tenho que entrar no ventre da minha mãe para tentar entender o mundo, o reino dos céus? O homem da lei, um homem estudado, já um ancião, pergunta para Jesus se ele teria que entrar na barriga da mãe dele de novo. Jesus olha para ele, imagina Jesus, mas Jesus era todo amor, né? Era o melhor pedagogo que existiu. Ele olhou com ele, com todo carinho, e falou: não é momento para entender isso agora. Que ele ia pedir, rogar a Deus, ao Pai, para que no momento oportuno trouxesse um consolador. E nós estaremos preparados para entender esse consolador. Por isso que nós espíritas acreditamos que a doutrina espírita veio fazer esse papel. Porque, mais uma vez, lembrando lá atrás, o mundo tinha conhecido o iluminismo, vinha para o mundo de positivismo, ali com Augusto Comte, que era a época, ali ó, 1848, 1855, 1850, quando, século XIX, quando as ideias filosóficas, científicas estavam em voga. E digamos que eles até mataram Deus. Vocês sabiam disso, né? Essa é a história. Porque o caráter progressista da doutrina dos espíritos faz com que nós andemos lado a lado com a ciência. Kardec foi capaz de dizer que se um dia nós ficarmos para trás no que a ciência propunha, que nós ficássemos com a ciência. Qual a outra religião que coloca isso? Elas estão baseadas em dogmas. Nós não. Nós estamos baseados em ciência. E nunca nesse país, né, nós tivemos uma oportunidade de repensar algumas questões. Aí eu não me assusto não com esse pessoal que vê o mundo ainda como que vacina faz mal, que vacina mata, que a Terra é plana. Não. Gente, se desde Moisés já dá um trabalho lá, isso há quase 5.000 anos atrás, de entender os processos divinos, se há espíritos que avançam, há espíritos que ainda retrógrados, atrasados, que não conseguem. Lembre-se que o senhorzinho aqui atrás de mim, aqui, essa figura do codificador, que foi o maior propagador da doutrina dos espíritos, Allan Kardec, ele era educador. E o papel da educação é de fundamental importância para os espíritos que estão chegando, que são inteligentíssimos, mas moralmente não tem. Estão tendo oportunidades de espíritos que retornaram aí nos últimos 50, 60, 70 anos e estão cometendo os mesmos equívocos, porque ainda não se libertaram da verdade das duas grandes chagas, que é o orgulho e o egoísmo.
Então a doutrina espírita vem para esclarecer tudo isso. Então essa confiança em Deus, essa fé transformadora, que Jesus vai trazer para nós, que é a nossa fé que faz a diferença. Então, se eu tivesse num curso, a gente não ia só ficar nessa aula, ia começar a perguntar e debater com vocês, que vocês entenderam, que vocês sacaram, marcaram isso. Tá no Livro dos Espíritos, essa primeira questão, nas primeiras perguntas, que é Deus, mas tem obras póstumas também, que é uma base que eu estou estudando para trazer as informações para vocês aqui. Hoje nós falamos do que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas um Deus que já não tem uma figura masculina, muito menos feminina. Ele é o todo, ele é o tudo, ele é o nada, é um paradoxo. Deus é aquela força que você tem em você. Deus não faz para você. Deixa eu falar isso, é legal. Deus não faz mais para nós nesse entendimento. Deus faz através de nós. O bem que você é capaz de realizar. E o bem menor também, que é o nome que a gente dá para mal. Bem menor. Porque acabando o bem menor, acaba auxiliando alguém. Então começa a despertar para essas coisas. Então é o terceiro encontro. É um equívoco, né, Ivone? É um grande equívoco, né? As duas grandes chagas, segundo Allan Kardec, vai ser o orgulho e o egoísmo. E a partir daí, a ganância está ligada ao quê? A matéria, está ligada ao material. Allan Kardec vem trazer uma ideia para nós de espiritual. Para pensar, a gente aqui. Você é imortal. O que vai perecer, e você vai ver isso nas próximas aulas, o seu corpo físico, mas o espírito não morre. O espírito permanece. Ele é imortal. É único, não existe outro Ivone. Só existe você, Ivone. Não existe outro Ivone. Só você. Olha como isso muda o aspecto de pensar, de ser, de quem somos. Não existe outro você. E você só está se melhorando para ser melhor na outra encarnação, que vai ser uma outra Ivone. Mas vai lembrar com muito amor dessa Ivone aqui que te despertou para a consciência. A ganância ainda é uma ligação à matéria, ao material, que quero tudo aqui e agora. Equívocos de espíritos que ainda não despertaram nos quesitos morais. Por quê? Porque é a moral que vai nos elevar. E é isso que o educador, o pedagogo, Allan Kardec, na sua codificação da doutrina dos espíritos, vem trazer para nós. Por isso, amar ao próximo como a si mesmo. Só ama ao próximo quem entendeu o amor consigo. E quando você ama a si, vai amar ao próximo. Porque não dá para ser feliz sozinho. Há quem diga que a felicidade nem é desse mundo. Você tem rompantes e momentos de felicidade. Então, para eu ter essa permanência na felicidade, eu começar a descobrir a mim. Fazer a diferença. Deus faz através de você. Não para você. Eu peço muita coisa para Deus e as coisas não acontecem, parece que as coisas ficam pior. Não. Elas ficam do jeito que elas precisam ser. Quando você começar a entender que tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma lógica, e essa lógica é uma metodologia científica, é a forma de pensar, as coisas começam a modificar na sua vida. Para nós encerrarmos agora, né? Terminou essa meia hora de aula. Busquem a informação do que é Deus, daquilo que vocês têm. Deixem nos comentários as dúvidas que vocês gostariam que eu falasse mais. Mas a gente já vem na terceira aula aí. Assistam às aulas anteriores para ver onde nós vamos chegar. A ideia é que nós saímos daqui conhecendo pelo menos a base do que é o Espiritismo. Aí sim nós vamos começar a fazer trabalho bacana. Vamos começar a trabalhar a gente. Aí vai ser legal. Autoconhecimento e autoestima. Que está lá na proposta do Livro dos Espíritos, né? O processo de conhecer a si mesmo. E entender que essa visão faz que a gente se aproxime de todas as outras religiões, porque Deus é amor. E amor está em todas as religiões. Tá bom, pessoal? Deixem nos comentários aí as dúvidas que vocês quiserem. Eu espero ter respondido, Ivone. Isso. E até o nosso próximo... Aqui amanhã, né? 19h30, estamos aqui de novo para uma aulinha básica de meia hora sobre as coisas do Espírito. Tá bom? Forte abraço para vocês que ficaram até aqui e aqueles que vão entrar. Deixem nos comentários sempre. Abraços.